Uma curiosidade, aproveitando esse fato de você ter estado há tão pouco tempo lá, já conhecia ou foi a primeira vez? Primeira vez. Dizem que essa questão que Israel fala que existe uma liberdade para quem é muçulmano, etc., e não é judeu em Israel, que pode conviver, que tá tudo bem. Mas, do outro lado, disse que não é tão simples assim. Não pode estudar nas mesmas escolas, não pode trabalhar nos lugares junto, ou seja, é segregado. É fato, você viu isso? É verdade, como eu disse, em Israel, os palestinos, ou árabes no geral, eles convivem assim, tranquilamente. Não, então, é verdade Inclusive que com assento no parlamento israelense. Agora, essa liberdade, evidentemente, não vai existir do lado do Hamas. A gente sabe muito bem o que eles pensam dos judeus, o que eles querem fazer com os judeus, o que eles querem fazer com o Estado de Israel. É diferente a visão, inclusive de mundo, mas a visão de política é diferente desses dois lugares, né? Não só ali na região de Gaza, que é comandada ainda pelo Hamas, espero não por muito tempo. Mas em vários outros lugares dos países ali do mundo árabe, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de imprensa, você não tem direitos humanos, para mulheres sobretudo, para LGBTs, não tem eleição livre, é só um partido só, aquela política quase que uma democracia, uma ditadura religiosa também. É diferente da visão de mundo, da visão política que nós temos em Israel. Então, por ser uma ditadura que suprime várias liberdades, eles vão suprimir também a liberdade de ir e vir, sobretudo das pessoas que não praticam a religião da ditadura dominante. Isso é diferente completamente de Israel. Ou seja, quando eu falo que tem vários muçulmanos no parlamento de Israel, tem até uma dificuldade de ter a mesma coisa nas outras ditaduras, porque elas são ditaduras. Então o parlamento ou é fictício ou sequer existe. Ou seja, não dá pra ter um judeu no parlamento. Não tem como, eles sequer têm democracia. Trazendo isso aqui pro Brasil, existe há algum tempo, já fala-se muito sobre exatamente Brasil, uma ditadura. A gente está vivendo uma ditadura, a gente está vivendo muita censura e etc. O que você enxerga do Brasil, de fato, tá? Como você elenca a censura? Vamos começar por aí. Aonde você enxerga que está havendo uma censura de fato? Olha, se o Brasil é uma democracia ou não, é uma discussão que eu vejo. Acho que é quase infrutífera pra mim. A questão é, independente de ser uma democracia, eu acho que o Brasil tende a mais ser uma democracia do que ser uma ditadura. É uma democracia porque tem voto pra você eleger, né? Tá, mas aí que tá. Tem vários livros da ciência política que tratam da qualidade de uma democracia. Né? Se eu falar que, por exemplo, o Brasil é democracia, eu não tô dizendo que o Brasil é uma democracia tal qual a Noruega é. Né? Certo, tem uma entendi. diferenciação. Compara os níveis de democracia. Exatamente. Há níveis de democracias e até níveis de ditaduras, se a gente for ver. Né? Então a democracia brasileira, se for uma democracia, por isso que eu trato como infrutífera essa discussão, não dá pra continuar do jeito que tá. Né? É uma democracia que tem eleição livre? Tem eleição livre. Eu, inclusive, sou representante da população do estado de São Paulo. Agora, tem compra de votos no Brasil? Todo mundo sabe que tem. Tem voto de cabresto ainda? Todo mundo sabe que tem. Tem político que não tem base eleitoral nenhuma e a base eleitoral dele é apenas na base da compra de voto? Tem. Dá pra gente continuar tendo uma democracia assim, onde o representante da população não representa a população? Não tem como. Dá pra ter uma democracia com essa política partidária que nós temos no Brasil, onde o incentivo de você estar no partido político todo o incentivo possível, menos o que aquele partido defende programaticamente. Né? A gente vê aquela gama de partidos do Centrão e você pergunta por que você está nesse partido e não no outro, para um político do Centrão? Ele não vai dar uma explicação ideológica, né? Quando a gente pega a lógica de um partido, ele tem que ser uma parte da sociedade, né? E tem várias partes na sociedade. Tem gente que é socialista, tem gente que é liberal, tem gente que é conservadora. O que são aqueles 700 partidos do Centrão? Eles são o quê? Né? Então, né, são coisas que a política partidária do Brasil, e partido é muito importante na democracia, todo cientista político deve falar isso, a política partidária é bizarra. A política eleitoral, não vou saber chutar um percentual, mas imagino que a maioria dos políticos brasileiros são eleitos na base da compra de votos. No sul-sudeste, no norte e nordeste, não tem essa diferenciação. Então, que democracia brasileira é essa, né? Uma democracia apenas carta horária, né? Como título. Como título, né? E aí também tem a eleição presidencial definida geralmente na opinião política do outro e não o que você defende. Então eu lembro quando eu fazia a campanha que eu dizia a minha posição é a posição mais difícil, que é a posição que critica o Lula e que critica o Bolsonaro. Porque eu tenho essas duas críticas, aí o cara que não gosta do Lula não vai votar em mim, porque ele sabe que eu também não gosto do Bolsonaro, e o cara que não gosta do Bolsonaro não vai votar em mim porque eu gosto do Lula. Aí eu vou ter que vir aqui e defender propostas e te convencer com a minha proposta.
eu disputava com candidatos bolsonaristas que eles só iam falar, cara, pô, se o Lula ganhar vai ser pior, né? A galera, realmente, se o Lula ganhar vai ser pior. E aí votava no cara bolsonarista. E a mesma coisa do lado do petista, que eu também disputava com ele. Menos, né? Mas também disputava com ele. Ele podia dizer, cara, o Bolsonaro é um genocida e, sei lá, ele vai matar todos os negros e os gays. Então, vamos votar no Lula, né? E a pessoa vai lá e votava naquele candidato petista. Eu não. Eu tinha que vir com proposta, eu tinha que colocar os apontamentos. Ou seja, que democracia é essa, né? Então, quando a gente discute, mas censura, Alexandre de Moraes, que é o clássico, né? Pode ter todos esses problemas. A gente pode discutir caso a caso desse problema. Tem casos que eu vejo que não é censura, tem casos que eu vejo que é censura sim. O caso mais famoso de censura é o caso da revista Cruzoé, onde tentaram fazer uma matéria contra o ministro do STF, foi o Toffoli, né? E aí o STF começou o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, na realidade, e pediu pra a revista sair de circulação, porque tava falando mal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí não tem como isso é censura. Isso, agora, tem outros casos que eu olho e falo, cara, isso é exagero. Tem casos que são exageros, tem casos que são censuras, então tem tudo isso. Nesse ambiente todo, se o Brasil é democracia ou não, cara, pouco me importa. A questão é, a gente vai ficar mais quanto tempo assim? Vai ser mais 20 anos, onde boa parte do Congresso, que é nos deputados do Senado, é eleito por compra de votos, fica cada vez mais partidos que não defendem absolutamente nada, né, completamente governáveis. A questão das emendas parlamentares já está em 40 bilhões, se eu não me engano, um pedaço gigantesco do orçamento, tocado pelo Congresso Nacional. Isso vai deixar todo e qualquer governo sem governabilidade, porque não tem nem o que negociar, olha isso, não tem nem o que negociar com o Centrão, porque o Centrão já tem as emendas parlamentares, então tem nem a moeda de troca de, eu vou votar em troca de emenda, que já é bizarro, qualquer democracia seria bizarro. Agora, nem tem isso, porque o Centrão já domina um pedaço do orçamento de 40 bilhões de reais. Não faz sentido. Então, o Executivo já nem executa. A Câmara dos Deputados executa 40 bilhões de reais do orçamento brasileiro, que está cada vez com espaço fiscal menor. O Supremo Tribunal Federal legisla. O presidente, ele fica lá dando entrevista. Exatamente. Ou seja, que, assim, né? Boas entrevistas ou entrevistas ruins. Ele fica lá opinando. Sabe? Executando de fato. Executando de fato, né? Ou seja, às vezes a Câmara dos Deputados cai nessa negociação do Executivo e o STF derruba. Às vezes a Câmara dos Deputados decide uma coisa e o STF derruba. Às vezes o presidente tenta fazer uma coisa e a Câmara derruba por motivos que não são os motivos mais republicanos, de pesos e contrapesos, e um poder. Não, às vezes a derrubada é porque simplesmente quer. É isso. E aí, as indicações, né? Hoje teve uma provável indicação para o Supremo Tribunal Federal. As indicações para o Poder Executivo ter no Poder Judiciário um aliado. Aí fica essa democracia, que eles chamam, que é a democracia do Poder Executivo governando junto com o Judiciário. Deve ter 4, né, indicados pelo Lula. Se ele for reeleito no ano que vem, vai estar o STF é dele. É isso. Parcialmente é dele, porque tem as indicações anteriores dele e da Dilma, né? A maioria do Supremo Tribunal Federal já é uma maioria que geralmente acena pro petismo mais ideológico. Né? Agora, já também deu várias tungadas aí no presidente, no Lula, né? Então a gente vê a indicação, sobretudo, do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal é de um político ali no Supremo, né? E a missão principal dele era frear esse avanço das emendas parlamentares para o governo Lula, o Poder Executivo, conseguir governar. Ou seja, eu faço uma indicação para o Supremo Tribunal Federal para ele brecar uma coisa do Poder Legislativo para o Poder Executivo ter mais governabilidade. A Constituição... Sim, Dani, Constituição, ninguém mais olha, né, pra ela, né? Então você olha, cara, olha isso, olha esse cenário, né? Isso aqui é uma democracia, né? E tem as outras questões. Tem a esquerda, não necessariamente significa que o sujeito é petista. Então, essa carinha aí. Até que ponto isso você consegue me explicar o que é isso mesmo na tua visão? Porque tem muita gente que fala, não, eu sou de esquerda, mas eu odeio o Lula. Eu já ouvi isso algumas vezes. Ciro Gomes, né? Então, mas aí é esquerda, de fato? Ciro Gomes é bem de esquerda. A questão principal é que... Esquerda tipo o Alckmin agora? O Alckmin é só malandro mesmo, né? Todo respeito ao vice-presidente da República, é só malandragem mesmo eleitoral de querer ficar cada vez mais perto da presidência da República, que sempre foi o sonho dele, né? Agora ainda vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, se eu não me engano. Só malandragem política mesmo, né? Essas coisas acontecem, essas mudanças de lado repentinas, as pessoas mudam de ideias, né? Chamando o Lula de bandido por 20 anos, agora ele não é mais. E do outro lado tem também, ficou sendo ministro do Lula por tantos anos, agora você virou bolsonarista. Eu desconfio dessas mudanças de opinião, mas eu sei que realmente às vezes elas ocorram.
Mas geralmente quando vem com ministério, eu fico. Tá bom. Beleza. Agora, existe esquerdista que não é petista? Existe, cara. Até porque tem uma crítica do Lula que ele faz esse tipo de conciliação. Né? Então você vê que esse grande esquemão que eu falei pra você, que é a democracia brasileira, o Lula participa, né? Então o Lula se encontra com esses partidos do Centrão, com partidos de direita, se for o caso. O sonho dele é que o PL seja mais 100 deputados da base do Lula. Ele não vai recusar, né? Ele não vai deixar de fazer essa recusa. Faz esse jogo com o Supremo Tribunal Federal, faz esse jogo com empresários, né? Faz esses jogos com os bancos, né? E tem a extrema esquerda brasileira que não quer saber de nada disso. Então, por exemplo, o PCO, ele não quer uma conciliação com o PSD do Kassab. Ele quer uma revolução armada. Então ele olha pro Lula e fala, cara, o Lula é de direita, o Lula é neoliberal, esses papos que você olha e fala, cara, não, o Lula, ele tá ali com o Nicolás Maduro, cara. É bem claro a posição política dele. Ele fazer alguma negociação pra passar algum projeto na Câmara dos Deputados que vai beneficiar ele na próxima eleição, não torna liberal. É o que torna ele a posição política dele, são as posições políticas dele. Só que de qualquer maneira, esses partidos PSTU, PCO, o PSOL no começo, hoje eles, né, já descambaram completamente pro petismo mesmo, né? Mas eles querem fazer uma revolução armada comunista, são partidos comunistas. E o comunismo na internet tá vindo forte, né? Cara, eu vejo uma forçação de barra nisso aí, né? Todas as pesquisas que saem veem que a direita é muito grande. A questão é que a direita falava sozinha nas redes. Hoje, a direita fala 95% nas redes sociais. Ou seja, e note que são sempre 3 ou 4 desses caras, né? É sempre o Jones, o Ian Neves, o Chavoso. O Anthony está gravando as câmeras, né? Ou seja, sabe, são coisas que você olha, cara, beleza, tem 4 influenciadores de esquerda no debate público. É muito mais do que eles tinham anteriormente. Agora, ao ponto de, a esquerda tá chegando, hein? Não é assim que funciona ainda. Os políticos de esquerda ainda são eleitos muito numa base da politicagem, às vezes da compra de votos, do voto de base, né? O maior partido de esquerda ainda é o PT, né? Então, quando você pega o quadro do PT, ninguém ali tem sequer redes sociais. Eles são eleitos na base do petismo mesmo, né? Então... Você